Aqui a chave é quente. Aqui a chave é quente. Fala, torcedor vascaíno, Nave Luz na área, trazendo mais um conteúdo pro canal Vamos de Vasco, porque o Vasco não para, o Vasco é pra quem acredita aí, toda hora borbulha uma notícia a respeito do Gigante da Colina. E hoje não é diferente, galera, vamos falar a respeito do Gigante da Colina que chegou aí, o Thiago Mendes, né, que chegou no Vasco da Gama, para poder estar ajudando o clube aí, sendo que nessa janela aí, o torcedor vascaíno esperava mais, e por enquanto só chegou o Thiago Mendes, e chegou já causando polêmica, porque deu essa entrevista aí, dizendo que ele precisa de 1 ou 2 semanas para poder se recuperar, para poder estar ajudando o Vasco da Gama, mas isso aí, cara, é complicado, né? Fizeram o levantamento a respeito do Thiago Mendes e descobriram que ele está voltando de lesão aí, né? Eu também não tenho provas disso, mas é o que está rolando, né? Os debates aí no meio da torcida aí, com os youtubers. Então, nós já temos jogadores, né, que voltaram de lesão e não voltam 100%, demora. É o Paulinho e o Adson agora sofreu de novo mais uma lesão, então vira e mexe, o jogador que já sofreu uma lesão, ele pode acarretar em sofrer uma outra lesão ou até mesmo a mesma lesão. Temos aí agora o DVD e o Estrela que estão voltando de lesão também, não sabemos como eles estão, como eles irão voltar. E agora o Vasco compra um jogador com 33 anos, com um contrato de 2 anos, que vai até 35 anos, com um salário mediano de R$600 mil, mais bonificações, mais premiações. E a situação do Thiago Mendes é delicada no meio da torcida, porque a torcida esperava, né, cara, um atleta que chegasse para poder vestir a camisa, né, prontamente e já entrar em campo e ajudar o Vasco, ajudar o clube. E não foi o que aconteceu, e não é o que está acontecendo. O Thiago Mendes chega para poder treinar, fazer alguns exercícios de condicionamento para poder voltar a campo, e isso atrapalha um pouco o torcedor de acreditar que essa janela vai vir coisas boas. Mas falando em vir coisas boas, o Fernando Diniz entrou em contato com o Fluminense a respeito do Ganso, depois de uma rusga entre Renato Gaúcho e Ganso. Parece que ficou inviável os dois ficarem no mesmo clube, tanto o Ganso quanto o Renato Gaúcho, então a janela está aberta, então tudo pode acontecer. A dificuldade que está tendo aí é que o Ganso, né, por ser tricolor, né, apesar que ele não é tricolor, ele não torce para o Fluminense, ele simplesmente é um jogador, ele realmente é cria do Santos, assim como o Neymar, o Robinho. Então eu acho que essa coisa de vir pro Vasco porque ele hoje joga no Fluminense, isso aí é historinha para boi dormir, filho. Se ele não vier, não vem porque não quis ou por conta de salário, alguma coisa assim, até porque ele também não é um jogador barato. Então se ele não vier, não é por conta de que, porque eu jogo no Fluminense, eu não posso jogar no rival, isso aí é caô. Até porque ele é santista. Isso poderia acontecer se fosse jogar no Santos, ou no Palmeiras, ou no São Paulo, mas também acho difícil. Acho que o jogador hoje, nos dias de hoje, eles estão com a cabeça muito aberta a respeito dessa situação. Eles são profissionais, então eles têm que ir aonde o clube está pagando, onde está botando comida na mesa deles. Se o clube paga direitinho, tem todos atrativos, bonificação, premiação, tem um projeto de conquista de títulos, é ali que ele vai ficar e acabou. Esse negócio de que, pô, não posso jogar no meu rival, isso aí já caiu por terra há muito tempo, até porque nós temos milhares de exemplos para poder dar de jogadores que jogarem tudo quanto é clube aí. Aqui mesmo no Rio de Janeiro nós temos o Romário, que jogou no Flamengo, no Vasco, no Fluminense, faltou quase jogar no Botafogo. Edmundo jogou no Vasco, jogou no Flamengo. Felipe, cria do Vasco, jogou também no rival. Então eu acho que essa situação de que eu não jogo no Vasco porque eu tô saindo do Fluminense, isso aí para mim é causada. Às vezes é melhor ser honesto, né, de chegar e falar que no atual momento o Vasco não tem condições de arcar com o salário dele, né, coisas desse tipo. Mas a situação está aí com o Fernando Diniz. Fernando Diniz está conversando com o Fluminense e com o jogador
Possa ser que venha e possa ser que não venha. Então também às vezes não depende só do jogador nem do clube, depende também às vezes do Vasco da Gama de fazer uma oferta boa, né? Um salário compatível ao que o jogador já ganha no Fluminense. Então tudo pode a crer que possamos ter aí o Ganso no Vasco. Possa ser, galera. Não estou dizendo que vai vir não, mas tá difícil. Mas a janela daqui a pouco se fecha e o Vasco da Gama não fez nenhuma contratação a não ser o Thiago Mendes. E isso aí vai deixar a torcida do Vasco um pouco irritada, um pouco desconfiada com a gestão do Pedrinho, que prometeu trazer, né, os jogadores, principalmente atacantes, né, contratar aí o Admar Lopes para poder estar fazendo essas contratações. E por enquanto o que está acontecendo é que as contratações, como sempre dentro do Vasco da Gama, sempre lenta, sempre devagar, né? Aquele nível tartaruga. Então, será que vai ser o Admaruga? Admar com tartaruga? Será que vai rolar isso aí? Esse apelidinho pro Admar? Então, galera, vamos ficar atento, vamos ficar esperto, porque precisamos contratar, precisamos de atacante, precisamos de volante, né? Mais um volante ativo, e precisamos também de zaga, né? Mas eles estão falando que estão bem de zagueiro, não precisa contratar. Então, vamos aguardar para saber se realmente vamos ou não precisar. Até porque o que vai dizer se vamos precisar de defesa, né, de um defensor, é os jogos. Mas depois que a janela fechar, filho, já era. Então, não adianta depois falar, realmente precisávamos de um defensor para poder ajudar aqui na defesa, o cara, o xerifão que tomasse conta da defesa. Realmente prometeram isso várias vezes, que iriam contratar um cara para tomar conta da zaga. Mas um cara não faz a zaga sozinho. Precisamos de dois. Então, era necessário uma contratação para 2 zagueiros que ficasse fixo mesmo como titular, viesse como titular. Mas não aconteceu. Então, o Fernando Diniz já experimentou o Hugo Moura na zaga, né, como um quebra-galho, caso aconteça alguma coisa. O Hugo Moura ficaria como zagueiro, mas isso aconteceu também num jogo, se vocês lembram que o Hugo Moura foi para a zaga quando teve uma expulsão, e o Hugo Moura acabou sendo expulso, porque, né, o menino bate, filho, né, um volante pitbull que fica ali em cima, marcando em cima, e como zagueiro ele serve porque ele marca e ele bate, né, então acabou que o Hugo Moura foi expulso e aí o Vasco ficou com -1. Então a situação é essa, galera. Hoje nós contamos com uma janela que praticamente não veio ninguém. E o que veio, né, precisa se recuperar, precisa... Eu achei que o cara estava jogando lá no Emirados Árabes, lá no Catar, sei lá de onde ele veio, né? Para mim, ele estava jogando em alto nível lá. E o que acontece é que não, ele estava parado e, né, alguns jornalistas já elogiaram, falaram que é um craque, é bom, boa contratação do Vasco. O Edmundo fez aí um elogio também, falou que o cara é bom, é craque, mas tem esse probleminha aí de lesão e tem que voltar daqui a 1 ou 2 semanas para poder estar ajudando o Vasco da Gama. Então, não há que se falar muita coisa, né? Vamos aguardar e esperar para ver se o Vasco prometeu aí que tem já engatilhado 2 atletas, que seria um atacante e um meio de campo ofensivo. Iria fazer essa apresentação. E até agora, nada de nome e nada de apresentação. Então vamos aguardar, gente. É só isso que tem. Felizmente, Vasco da Gama tá igual ao meu vídeo. Lento, lento, lento. Valeu.